Gay. Tá saindo som? Opa. Então, gente, né? Gente não, meninas. A maioria é menina. Quer dizer, todas, né? Eu voltei com o mapa aqui, tá? Porque a gente começa, né? Só pra gente recapitular. Toda essa história que eu narrei para vocês até aqui, da formação do Estado Nacional Português, tá? É para que vocês compreendam o seguinte: tem duas estruturas grandes, tá? Que possibilitaram a expansão marítima. A gente entra aqui no tema expansão marítima. Duas. Primeiro, a evolução da construção naval e dos instrumentos de marear, tá? E o pilar dessa expansão marítima, que é o Estado, que é a formação do Estado Nacional Português. Essas duas coisas, com maior peso para a formação do Estado Nacional Português, que se tem a consecução da expansão marítima, desse grande empreendimento português, que vai inaugurar, tá, um grande império ultramarino português. Tá? Então, só para vocês terem em mente, tá? Compreender isso com mais facilidade. E isso já foi questão de prova. Tá? Quando eu falo questão de prova, o pessoal já fica aceso. Né? Repete aí para mim. Sim, claro, obviamente. Estamos aqui para isso, para que vocês entendam esse processo. Tá? Dentro desse processo todo, vocês que chegaram agora, desse processo todo que eu narrei aqui, tá? Duas coisas são muito importantes para compreendermos o próximo passo, que é a expansão marítima. Primeiro, a evolução dos navios, a evolução da construção naval e a evolução dos instrumentos de marear. E o grande pilar da expansão marítima, que é o Estado Nacional Português. Porque ele que vai controlar do início ao fim essa coisa. Tá? É o Estado Nacional Português. Então, assim, dado o pioneirismo português na expansão marítima, como resultado imediato, tá, da formação de um Estado. Isto é, o Estado Nacional Português é o pilar da expansão marítima portuguesa, do chamado pioneirismo. Tá? E daqui para frente vocês vão entender por que pioneirismo. Isso vai ter, isso não é só um resultado, mas também vai gerar consequências. Porque atrás de Portugal, tá, virá outras coroas, que vão sendo organizadas à medida em que o tempo vai passando. E Portugal vai tomando conta do Atlântico. Tá bom? Entenderam? Essas duas grandes estruturas que sustentam a expansão marítima: construção naval, evolução dos instrumentos de marear e o Estado Nacional Português, como grande pilar que sustenta isso, que sustentou isso. Tá? Eu vou repetir aqui. Ela começa, embora eles já tinham chegado lá nas Canárias, mas de fato, em outro continente, né, como um império, vai ser no norte da África, com a tomada de Ceuta, 1415. Começa aí a nossa cronologia, que a gente vai entender a partir do livro. Essa expansão marítima, ela teve duas, tá, vertentes. Questão de prova, hein? Para não dormir. Pois é. A expansão marítima portuguesa caracterizou-se por duas vertentes. A primeira, realizada ao norte do continente africano, visava a obtenção de riquezas acumuladas naquelas regiões através da prática de pilhagem, que eu já falei aqui. Foi lá, invadiu o território, tinha uma rapaziada juntando um dinheirinho no cofre, e eles foram lá e... Tá? A tomada de Ceuta. Pode botar na cabeça. Início da expansão marítima, dorme com Ceuta agarradinha. É isso aí, 1415 é a data. Wagner, é importante a data? Sim, é importante a data. Em menos de um século, isso é, em menos de 100 anos,
Portugal dominou as rotas comerciais do Atlântico Sul, da África e da Ásia. O que quer dizer isso aqui? Se alguém me responder, eu esqueci o teu doce. Se alguém me responder, mas eu não vou pedir para que responda isso, não é porque eu vou perder um doce, não. É porque é uma piada. É uma piada, e em piada a gente não pergunta. Em menos de um século, Portugal dominou as rotas comerciais do Atlântico Sul, da África e da Ásia. O que isso significa para aquelas duas cidades lá que controlavam a entrada... Levaram o celular. Gênova e Veneza. Foi pilhar, gente. A palavra é... A palavra... Monopólio. Pode me dar outro doce. Eu não falei que ia dar doce nenhum. Brincadeira. Então foi o que? A piada é, deu uma rasteira nessas duas cidades. A rasteira foi aí. Tá? Controlou em menos de um século. Aqui está o grande... Quem for, né, e vocês irão, ou quem já foi, bacana, lá na Praça dos Descobrimentos, em Lisboa, tem um mapa desse grande império ultramarino no chão, assim. Não fica olhando quando o português chega não, porque ele vai contar vantagem. Olha aí, ó, fomos maior do que Roma. Eles falam isso mesmo, do Império Romano. E realmente é algo de se espantar. Você imagina só, uma coroa que tem continentes, que tem domínios na África, na Europa, na América, na Ásia. Não é isso? Domina tudo. Tá? E a segunda? A primeira foi essa, lembra? Para não perder de vista. A primeira foi realizada ao norte do continente africano. Não é isso? Não é isso? O que a gente está buscando? Né? As duas vertentes. A primeira, realizada ao norte da África, né? Com a tomada de Ceuta. E a segunda? O objetivo colocava-se mais ao longo prazo. Buscava conquistar pontos estratégicos nas rotas comerciais com o Oriente, criando ali entrepostos, feitorias era o nome, controladas pelos comerciantes lusos. Olha aqui o setor comercial, isso é a nobreza comercial. Eram os antigos chamados de burgos, burgueses, da palavra, etimologia. Controladas, tá, pelos comerciantes lusos. Todo o empreendimento da expansão marítima do Estado, mas o setor comercial estava ali presente, tinha grande interesse. Tá? Foi o caso da tomada das cidades asiáticas, controladas pelos comerciantes lusos. O modelo de expansão ficou marcado pelo aspecto religioso. Que aspecto religioso é esse? Lembram das cruzadas. Tá? Lembram das cruzadas. Pois mantinha essa ideia de luta cristã contra os muçulmanos na Península Ibérica, reconquista. A invasão do Norte da África também foi assim. Você constrói uma visão de mundo a partir de que o inimigo é o Moro. Aí você pode matar todo mundo, invadir, saquear e por aí vai. Tá? Nessa perspectiva aqui. Então, olha só. São duas vertentes. A primeira, 1415, Celta. A segunda, colocava a longo prazo. Esse a longo prazo, eu mostrei aqui duas coisas para vocês que eu queria que vocês lembrassem. Isso pode ser questão de prova, para vocês acordarem. Agora a questão de prova é a expressão certa para acordar todo mundo. Pois é. Olha só. O que tem a ver isso aqui, essa segunda vertente, com as caravelas? Vamos pensar. Iam mais longe, por que iam mais longe? Velas latinas, isso, contornavam o continente, não é isso? É assim que eu quero que vocês pensem. Nessa toada. Entendeu? Lê o material, a informação, o ano, o processo, pensando nessa perspectiva. Olha lá.
A segunda vertente nada mais do que é o périplo da África e a chegada até a Ásia. Mas antes disso, o que acontece? Domina a costa africana. Feitorias. Não é isso? Até Vasco da Gama, né? Atravessar lá o Cabo das Tormentas e conseguir contato com as especiarias. Fogos em Portugal. Conseguimos lá nossas especiarias. Até vir o errante navegante, chegar até o Brasil. Opa, descobrimos aqui um território. Brasil, depois se manda para lá, depois volta para Portugal. Essa é a perspectiva a longo prazo. A curto prazo é no norte da África. A longo prazo é todo o périplo africano até chegar todo o domínio português. Tá? E eu perguntei, o que tem a ver as caravelas com isso? Porque as caravelas, como navegavam em qualquer vento, foi fundamental para a exploração da costa da África. Feitorias. Beleza? Questão de prova, hein? É para botar aí, ó. Questão de prova. O Wagner falou isso aqui. E anota. Não, porque, veja bem, até uma questão tipo pontual, perguntando sobre as caravelas, vocês já vão responder. Sobre feitorias, o que Portugal fez na costa da África e feitorias. Quem estava envolvido nisso? Comerciantes. Então essa informação, vocês conseguem responder qualquer questão. A questão mais objetiva ou a questão que requer mais uma reflexão. Isso. Tá bom? O nível tem que estar lá em cima para poder vocês ficarem bem. Aí, o resto do ano, e na prova lá, fevereiro ou março. Acho que ano que vem vai ser em março. Porque o carnaval, esse ano, o que atrapalhou foi o carnaval. Né? Aí puxaram para fevereiro. Né? Acho que foi isso. E o modelo dessa expansão ficou marcado pelo aspecto religioso. A igreja sobe nas naus e caravelas. Tá? Bom, aí eu fiz aí uma cronologia. Essa cronologia está no final do livro de vocês. E está no final também de cada apostila. Tem uma cronologia lá. Tá? 1421, 1432, chegada no arquipélago da Madeira, dos Açores. Né? Eu já estou pulando 1415. Tá? 1436, iniciaram a conquista da Guiné. Tudo na África. Tá bom? Entre 1441 e 1444, chegaram ao Cabo Branco, atingiram o Senegal. Tudo é África. Né? Em 1445 até 1461, né, descobriram Cabo Verde e avançaram até Serra Leoa, vai descer na África. 1470 a 75, exploração da costa da Serra Leoa até o Cabo de Santa Catarina, tudo na África. Tá? Aí em 1487 e 1488, Bartolomeu Dias atinge o Cabo da Boa Esperança. No extremo sul do continente. Depois, Cabo da Boa Esperança. Muda de nome. E chegou ao Oceano Índico, conquistando o trecho mais difícil do Caminho das Índias. Só em 1498 que Vasco da Gama chega a Calicut, na costa sudoeste da Índia, estabelecendo a rota entre Portugal e o Oriente. Fecha o balão, 1498. Mas fecha o balão no seguinte, em que sentido? No sentido das especiarias. No sentido de dar uma rasteira nas cidades italianas. No sentido de que é aqui que Portugal transfere o comércio, quer dizer, a atenção do mundo, que era restrito ali, né? O mundo ocidental, melhor dizendo, para o Oceano Atlântico. Tá bom? Dúvidas? Cronologia das grandes navegações. Esse é um mapa. E é bastante interessante a gente pensar ali, ó. Ó. Essa parte aqui. Tá? Ó. É aquela cronologia que a gente passou ali. Tá? Essa toda até 1498.
Isso. Tá? Isso aqui já é a Espanha, tá? Cristóvão Colombo. Tá? Toda essa daqui é feita por Portugal. Que vai chegar até Calicut, ali em 1498, aqui, ó. Tá? Porque, na verdade, como funcionava essa rota pelo Mediterrâneo? Vamos pensar o Mediterrâneo aqui comigo. Olha só, o Mediterrâneo está aqui, não está aqui? As cidades italianas estão ali, ó. Está escrito Espanha aqui, a Espanha aqui é em cima. A bota está aqui, não é isso? Então, o que acontecia? De Calicut, ela vinha por aqui, tá? Bom? Atravessava o Mediterrâneo, tá? E chegava até Veneza. Ah, ela entrava nesse estreito aí, E entrava e Socotra. também, isso, também, Ah, tá, que é o tá? caminho é menor. É, isso, também, porque não podemos esquecer que tem rotas terrestres também, tá? Então você chegava aqui, e aqui você tem, por exemplo, as cidades que hoje chama-se, vai me dar branco, o Estreito de Bósforo, que é hoje as duas partes... Oi? Isso, Bósforo que divide a cidade. Caramba, eu vou lembrar, tá? Essa cidade vai ser invadida também pelos mouros, na verdade lá não são mouros, né? Mas por povos da mesma religião, e eles vão ser alvos também do discurso tanto espanhol quanto português para a expulsão desses povos dessa região, porque ali vai dizer o seguinte: olha, está atrapalhando o comércio, então a gente tem que invadir a cidade. Mas aí é uma outra questão, tá? Só para explicar para vocês aqui que o comércio de Calicut, toda essa área, chegava na Europa a partir, tá, das duas cidades italianas. O que Portugal faz? Dá a volta aqui para pegar, tá? Com as suas naus e caravelas. E depois os seus galeões também protegendo esse comércio. Tá bom? Vai estar frio lá em cima, hein? Não. Cruzando aqui. Tá bom? Então, atenção eu peço aqui, tá? A expansão ultramarina permitiu, assim, uma convergência de interesse entre setores mercantis, a nobreza, tendo o Estado o papel de controle e direção de tal empreendimento, que é a expansão marítima, como eu já repeti aqui para vocês. Tá? Por isso que é importante entender aquele processo de formação do Estado Nacional Português, né? A nobreza e a coroa, na formação desse Estado aí que vai sustentar a expansão marítima, que vai controlar, tá? Controle e direção desse empreendimento, que é a expansão marítima. Então, setores dessa nobreza, como o setor comercial, vai entrar de cabeça, porque a questão é comercial, vai entrar de cabeça. Então, eram os três setores, tá? Setores mercantis, a nobreza, né? Tendo o Estado papel de controle e direção de tal empreendimento, isto é, a coroa. Tá bom? Aí o que acontece? Qual é o resultado? O monopólio do comércio dos produtos asiáticos e o tráfico de escravos africanos, mão de obra para as regiões produtoras de matérias-primas, enriqueciam não só os grupos mercantis, como gerava vultuosas receitas para o Tesouro Régio, para a coroa, as quais a coroa, em certa medida, repassava à nobreza através da doação de mercês, bens móveis de raiz, bem como de privilégios. Tá? Mercê é qualquer coisa que a coroa te dê. Quando você, por exemplo, até o século XIX, as expedições encaminhadas à majestade, ao Império Brasileiro, tinha no final, antes da assinatura, uma abreviação assim, EMC. Espera, não, EVM, espera vossa mercê. Sempre. Mercê é algo que a coroa, o rei, te dá.
Doação. Aí bem imóveis de raiz, bem como de privilégios. Isto é, bem de raiz, deixa eu ver um exemplo aqui de bens de raiz. Seria um terreno que já era de família? Porque na verdade há uma transição entre o poder do domínio sobre a terra, como eu já expliquei aqui, né, entre o proprietário e o Estado. O proprietário até então ele não tinha que prestar nenhum, né, ao rei. Tá? Era dele, ele recebia como doação da própria família. Agora não. Agora ele vai receber aonde? Da raiz. A raiz vai ser o quê? Vai ser o Estado. Vai ser, tá? Isso. Não quer dizer que antes não existia. Tanto que, por exemplo, o Reino de Portugal começou com a doação de terras francesas. Né? O rei da França, dá o rapazinho lá aquele pedaço de terra, né? Condado portucalense, que vai ser depois, né, o Reino de Portugal e a extensão do território junto. Tá? Mas é nessa perspectiva. Aqui, o curioso é que o tesouro régio, quer dizer, o rei é que manda nisso. Ele que doa, ele que tira, ele que dá o registro, é ele que faz isso. Tá?